Aqui já estamos ao vivo. Deixa eu compartilhar com a galera os links aqui. Deixa eu pegar. E o trabalho de tradução lá, o senhor já terminou a tradução? A galera tá como lá? Já tá toda a tradução sua no site? Como é que tá, Wilbur? Seguinte, a coisa toda está disponível já gratuitamente no meu site. Agora, a forma publicada, a dificuldade é que eu dependo de outrem. O Novo Testamento inteiro está na mão desse outro irmão. Ele está vasculhando assim com pente fino a tradução e tal. Mas acho que dentro de uma semana, agora ele deve terminar e aí mandar em diante para ver então se finalmente aparece e fica disponível o livro, né? Quer dizer, a forma impressa pelo Amazon. Está demorando mais do que eu quis, mas é porque não está mais na minha mão. Mas Não. tudo está disponível no meu site. Quem quiser baixar, pode. E o Alan, que você conhece, fala muito com ele, diz que ele baixou, imprimiu e conseguiu encadernar tudo R$ 28. Isso é a coisa toda. Agora, você comprando lá no Amazon vai ser muito mais do que isso, porque aí é dólar, aí você multiplica por 5. Então, é uma dica. Alguém, quer dizer, você querendo assim poupar alguns tostões, baixa tudo, imprime e leva lá para alguém encadernar que fica mais em conta. Assim, naturalmente, vai ser a coisa espiral, né? Sim. Ou capa dura, né? Dependendo da gráfica, eles imprimem capa dura. Aí, dependendo de quanto você vai querer gastar, né? Exato, exato. Mas aí, pelo menos, você tem escolha, né? É certo, é certo. E o senhor já terminou a tradução em português, agora o senhor está fazendo o quê? A terceira revisão em inglês da sua tradução? A terceira edição em inglês, o próprio texto do Novo Testamento já tá feito. Uhum. O que estou fazendo estou acrescentando um horror de artigos para o apêndice, e a dificuldade é que esse horror eu escrevi primeiro em português e estou sendo obrigado agora a traduzir tudo para o inglês, para então tal e tal. A dificuldade quando eu terminar também, vai para a mão daquele mesmo irmão que está agora passando o pente fino no português, né? Pente fino. Então, mas dentro de uns 2 meses, quem sabe, também estará a terceira edição do inglês no mercado, né? A Caramba, dificuldade é que a gente depende dos outros. Quando você depende dos outros, então você depende dos outros. Fazer o quê? caramba, o homem já terminou a edição o cara editou o Novo Testamento grego, editou o Novo Testamento em português, fez a edição em inglês, vai revisar ele em 2 meses. Meu Deus do céu, eu sou um Zé Ruela perto do senhor, cara. Caramba, rapaz. Enquanto Deus me der força e saúde, né? Mas a máquina está ficando velha, não tem como disfarçar, não. Estou com 87 e a máquina está ficando cansada, não tem jeito. Ué, mas o O meu pai tempo morreu com sempre ganha. 55, 2 dias atrás, meu amigo. Você tá bagaçando aí, meu. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Enquanto eu puder, eu vou trabalhar. O pessoal agora está cobrando assim um interlinear. Não sei se eu vou chegar lá, mas vamos. Vou conversar com o dono para ver se é isso que ele quer que eu faça. Porque hoje a moda é interlinear, né? Interlinear grego, né? E tem muito. Na verdade, hoje no Brasil, se a gente for falar de interlinear, a gente só tem o interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, porque o interlinear majoritário, a editora Cultura Cristã não editou mais, né? Só fez 2 edições com 1.000 tiragens cada uma e não vende mais, então tá difícil de achar quem tem um para vender. E o único que tem para vender é o interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, entendeu?
Por isso que a galera pede tanto, porque quem gosta mais do lado bizantino, ou até de um interlinear com uma perspectiva diferente, os caras não fazem. A trinitariana não fez o interlinear até hoje. Né? A Sociedade Bíblica Trinitariana não fez o interlinear para o Novo Testamento até hoje. Então, por isso que a galera te pede bastante. Essa é a realidade. Porque o público brasileiro pede isso por causa que não tem opção. Entendeu? Bom, o texto majoritário existe, né? Quer dizer, tem interlinear do texto majoritário de Hodges e Farstad. Cadê? Isso. Ele tem, só que ele não é. Você não acha. Você não acha ele mais para comprar. Ela não? Não, só teve 2 edições. Você não acha ele mais para comprar. E que barbaridade. Ó, vou colocar aqui, ó, interlinear. Se você digitar interlinear na sua conta, Google aí, você não vai achar um interlinear majoritário à venda. Por quê? Se entrar no Amazon, entrar no Mercado Livre, não tem para vender. Porque quem tem esses interlinear majoritário não vende, porque os caras estão vendendo muito caro. Entendeu? Bom, a dificuldade é que provavelmente eu iria começar pelo inglês também, né? Porque o inglês é o que mais se aproxima de uma língua mundial, né? Quer dizer, pelo mundo inteiro tem pessoas que já estudaram inglês. Agora o português é mais limitado quanto ao seu alcance, né? Exatamente. Vamos ver o que Deus fala. Vamos ver o que Deus fala. Bom, eu só tô só informando o senhor, porque talvez o senhor não tenha olhado por essa perspectiva, né? Ó, que nem, tô abrindo aqui no Mercado Livre agora, não tem, e eu digitei interlinear majoritário, não tem um interlinear majoritário à venda, só tem interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil. Porque o mercado, né? É só isso que se ensina nos seminários, né? Teológicos, infelizmente, é só isso que se ensina. Então, Exatamente, né? Ó, interlinear majoritário Mercado Livre. Não tem, ó, só cai no interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Não que o interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil seja ruim, eu gosto bastante, só que o interlinear analítico, o Novo Testamento aqui, ó, entrei na Amazon, não disponível. Não tem disponível e não temos previsão de quando esse produto estará disponível novamente. Então, essa é a verdade. sim, essa é a verdade. E vou fazer o quê? Mas aí, ó, a galera que tá falando aqui, ó, pagou caro, exatamente, ó. Pagaram caro, na Amazon não acha, mas fora esses projetos que o senhor aí tá desenvolvendo, tomara que o senhor termine. Qual foi a parte mais difícil do senhor editar o Novo Testamento grego da família 35? Qual foi o livro mais difícil que o senhor encontrou mais variante, ou teve que tomar uma decisão mais de uma leitura aqui? Qual foi o livro? E Você fala do texto grego? Do texto grego, e pode ser do texto inglês e português também. As dificuldades que o senhor achou mais nesse processo todo. Bom, a dificuldade, a tradução, acho que tradutores, a raça de tradutores que já traduziram o Novo Testamento, há um consenso, creio que, para traduzir o livro do Novo Testamento mais difícil para traduzir exatamente é a segunda carta aos Coríntios. É difícil. Agora, para definir o texto grego... Isso. Leitura de escolha, escolher uma variante que te deu dor de cabeça. Fala, nossa, estou em dúvida. Eu diria que provavelmente o Apocalipse seria o mais delicado para você definir o texto grego. Por quê? Porque há muita variação entre os manuscritos. O Herman C. Hosker, que publicou um cotejo completo de 220 manuscritos, mais ou menos, que ele conseguiu encontrar durante a Primeira Guerra Mundial,
Isso apareceu em 25, creio, 1925, que ele publicou em 2 volumes. Eu tenho esse trabalho, é muito precioso. Mas ele mesmo distinguiu 9 famílias diferentes de transmissão. E eu creio que é possível agrupar esses grupos em três subgrupos, quer dizer, 3 linhas de transmissão diferentes, sendo que a família 35 é sozinha, como uma linha de transmissão. Aí tem outra linha que tem 3, composta de 3 subgrupos, aí o terceiro que o resto. Então, falando em termos meramente assim numéricos, geralmente esse grupo terceiro que falei seria que mais se aproxima a uma maioria absoluta dos manuscritos. Mas a dificuldade é que, uma vez que você consegue empiricamente definir famílias, então isso torna assim inaceitável ficar meramente contando manuscrito por manuscrito. Aí você tem que ver as famílias. Pois bem, a dificuldade para mim, que eu trabalho com a família 35, você sabe, é que exatamente no livro de Apocalipse, mais do que em qualquer outro livro dos 27 do Novo Testamento, há mais assim, há mais dúvidas, digamos, dentro da própria família 35. O que acontece é uma coisa bastante interessante, você vê assim a integridade, a seriedade dos copistas, dos monges que estavam copiando a família 35, no caso. Sei lá quantas vezes, não, nunca parei, acho que seria dezenas de vezes, não sei se chegaria a 100 vezes, mas são muitas vezes mesmo. O copista coloca uma leitura aqui na linha principal do texto, mas coloca a alternativa logo em cima. Então, não é uma correção feita por uma segunda mão. É a primeira mão, o próprio sujeito que estava copiando, ele registra a alternativa logo em cima da coisa que ele escolheu como sendo. Então, isso é dezenas de casos, muito. Não é todo o manuscrito que tem isso, mas assim, talvez a maior, como é que, eu acho que a totalidade da família em Apocalipse deve dar uns 43 manuscritos. De longe também seria a maior família, mas então aí eu que fico assim, eu vou com alternativa, ou eu vou com esse aqui, vou aqui, tá. A questão é que você tem os dois, nada se perdeu, né? Ou é um ou é outro. O texto não se perdeu, nós sabemos que. Olha, e geralmente também as diferenças são mínimas, às vezes é quase uma questão de grafia, ou então muda o tempo assim, do verbo, mas é o mesmo verbo, ou então muda o caso do substantivo, mas é o mesmo substantivo. Geralmente são diferenças pequenas que quase nem também faria numa tradução. Quer dizer, traduzindo para o português, vai ficar quase sempre na mesma coisa. Então, mas a dificuldade é quem está editando um texto grego como eu, você tem que escolher. Fatalmente, você tem que colocar uma coisa no texto. Mas como eu tenho também um aparato crítico muito detalhado, então, sempre, quando é assim, na nota de rodapé, vem, então, alternativa. E eu digo assim, eu digo também a percentagem
quanto para cá, quanto para lá. Eu sempre levo também em consideração a qualidade dos manuscritos individualmente falando, que eu tenho um perfil, digamos, de precisão ou de exatidão de cada manuscrito, porque eu já cotejei de fora a fora. Então, eu tenho, empiricamente, eu sei, este manuscrito é melhor do que este, do que tal. Eu tenho uma hierarquia de manuscritos em termos da qualidade interna daquele manuscrito. Quer dizer, o copista foi mais fiel reproduzindo a forma arquetípica do que outro. Então, quando a coisa é muito, assim, muito dividida, eu levo em conta essa consideração, quer dizer, eu vou ver onde estão os manuscritos mais confiáveis dentro da família. Depois também eu vejo a distribuição geográfica. Então, se tem uma variante que é só num lugar, aí exatamente não está em Apocalipse, está no livro de Atos, capítulo 12, verso 25. É simplesmente o único lugar no Novo Testamento inteiro onde a família 35 se despedaça. Tem 7 variantes dentro da família. É o caso único. Em qualquer outro lugar, pode ter 2 variantes. Certo. Atos 12. Oi. Atos capítulo 12, verso 25. Pô, interessante. Vou gravar um vídeo sobre isso aí depois. Acontece que uma maioria clara, maioria absoluta, 60% dos manuscritos dizem que Barnabé e Paulo, ou Saulo, que ainda era naquele tempo, não estava sendo chamado de Paulo ainda, então é por isso que Barnabé vem primeiro, que ele ainda estava na ascendência, ele era a figura mais conhecida e tal. Eles haviam levado uma oferta de Antioquia para Jerusalém, então agora estavam voltando de Jerusalém a Antioquia. Então, a família 35 diz exatamente voltando para Antioquia, mas não é a família toda. Em termos numéricos, tem mais manuscritos da família 35 voltaram para Jerusalém, que não faz sentido, que se você está em Jerusalém, você não volta para Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém e estavam voltando para Antioquia. Mas acontece que, nesse exato problema acho que não sei se são 26 manuscritos que voltou para Jerusalém, quer dizer, dentro da família 35, mas 15 desses manuscritos vêm de um único mosteiro. Aí, então, se diz, peraí, se tem 15 de um único mosteiro, então isso... você não pode dizer que não, são 15 votos. Não são 15 votos. É um voto. Provavelmente todo mundo copiando a mesma coisa. Então, por isso que eu falo, você tem que atentar para a distribuição geográfica. Então, esse caso é melindroso, realmente, mas talvez o caso mais difícil do Novo Testamento inteiro para mim, enquanto, assim, a família 35. Porque a divisão, quer dizer, é única. 7 variações. É impressionante. É o único caso no Novo Testamento inteiro. É uma coisa. Eu fico assim, mas Deus, a troca de que é isso? Eu tenho uma explicação, mas não é fácil. Então,
Por isso que eu digo, em alguns casos, a questão da distribuição geográfica, de fato, é relevante. Você tem, no caso aí, tem 15 de um só mosteiro. Bom, calma aí. Quer dizer, então, é assim, que quando está realmente difícil, dividido, eu levo a ir, eu vejo quais os melhores manuscritos, se dão um voto claro, se está todo mundo de um lado, enfim. Depois, no entanto, tem alternativas, está aqui na nota, ou é um ou é outro, se não é aqui, é aqui. E geralmente, também, como já disse, a diferença é tão pequena que uma tradução quase nem consegue. É a mesma coisa. Entendi. Tem uma. Eu acabei de olhar aqui, Paulo, né? Você tem Paulo restante, Paulo 5%, Robson PurePoint, né? Na variação aqui do Atos 15, verso 25. Interessante. Eu vou dar uma olhada depois com mais carinho. Atos capítulo 12, verso 25. É Atos 12, 25. Eu coloquei 15, 25. É 12, 25. Isso que o senhor acabou de me falar é interessante, sabe por quê? Porque o senhor deixou bem claro para todo mundo aqui, ou fica evidente, que falar de uma recensão tardia é complicado. Agora, como é uma recensão tardia se tem uma dificuldade nesse texto aí? Né? Bom, essa dificuldade não está limitada à família 35. Né? Uhum. Mas, tanto assim, quando eu digo assim, 60% dos manuscritos dizem voltou para Jerusalém, isso é 60% da totalidade dos manuscritos que tem Atos. Então, não, obviamente, não é só a família 35. É todo mundo. Uhum. Agora, curiosamente, já que estamos falando sobre isso, os dois extremos é para Jerusalém e para Antioquia. Mas tem copistas, obviamente, esse problema de para Jerusalém começou bem cedo, obviamente, porque aí os copistas reagiram assim, através dos tempos, não pode, não, isso não faz sentido, não dá. Então, tem uma variante que diz, em vez de para Jerusalém, diz que saindo de Jerusalém. Vai ser incorreto. Aí tem duas maneiras de dizer isso. Ek, a preposição grega ek e a outra apó, ou apó. Então tem isso, mas tem ainda a conflação com os dois, quer dizer, saindo de Jerusalém para Antioquia e saindo para, então, você tem 5 grupos que, de formas diferentes, que a direção era para fora de Jerusalém. Isso soma totalizando 40%, contra 60% que diz para Jerusalém, que não faz sentido que estão em Jerusalém. Como sabemos que com a queda de Jerusalém, no ano de 70, quando o exército romano arrasou com tudo, destruiu o templo e tal, etc., aí, de fato, Jerusalém passou a... Epa, desculpe aí, caiu aqui. Jerusalém passou a ser, assim, um remanso, água morta. E a força da igreja mudou para a Ásia Menor. Antioquia, e lá, Éfeso, enfim, etc. É para lá que, mesmo do outro lado, diz que aquilo foi o coração da igreja, que lá, o eixo foi lá, claro. Lá também que receberam os autógrafos, e enfim, etc. Foi lá. Só que
Você se lembra, talvez lembram em Atos, assim, Paulo e Barnabé indo assim para Icônio, Derbe, Listra, tá. Mas aí diz claramente que o pessoal tinha sua própria língua. O pessoal tinha própria língua materna, mas que naturalmente a língua franca para efeitos de comércio, enfim, etc., era grego. Uhum. Tá. Só que, se você tem copistas que têm o grego como segunda língua, quer dizer, não é a língua materna, é a língua franca, então eles aprenderam grego para efeito de tá. Eu tenho uma resposta, é um artigo, acho que, não sei se eu traduzi já para o português, não me lembro, de que a questão é onde colocar uma vírgula, porque até onde sabemos, a julgar pelos manuscritos mais antigos que nós temos, no começo, primeiro as letras eram todas maiúsculas, mas também eles escreviam sem separar as palavras, era uma sequência em seguida só de letras, sem espaço entre as palavras e também sem pontuação. Então não tinha vírgula, ponto e vírgula, essas não tinha. Então, a questão é, dependendo de onde você coloca a vírgula, você pode fazer sentido para Jerusalém. E o resultado é a mesma coisa, quer dizer, dependendo da posição da vírgula, você pode fazer a leitura majoritária correta. Quer dizer, você pode conciliar, e aí, de fato, o pessoal está voltando a Antioquia. Então, a solução que eu dou, eu fiquei perante Deus, clamando assim, me ajude aqui, ilumine aqui, por favor, como é que nós fazemos? E foi a resposta que eu entendi. Também não posso garantir, mas é meramente... eu também, como linguista, isso faz sentido. Para mim, não, eu posso entender, porque também que eu já tentei traduzir para uma língua indígena na selva, então eu entendo um pouquinho como essa problemática. Então, dependendo de onde você coloca a vírgula. Então, esse pessoal lá na Ásia Menor, com outras línguas maternas, mas utilizando o grego como uma segunda língua, não materna, então eles poderiam errar a vírgula, e com isso, quer dizer, dependendo da posição da vírgula, o resultado é o mesmo. Mas que aqui está só caindo. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Deus como é que foi aquilo. Nesse meio tempo, estamos aqui. Mas, em todo caso, como já tenho dito, eu sou obrigado a fazer uma escolha e colocar uma coisa no texto. Não tem jeito, tem que colocar alguma coisa no texto. Mas, tudo a mais, eu coloco na nota rodapé. Nada se perdeu, absolutamente nada se perdeu. Se não é aqui, é aqui. Perfeito. Eu acho interessante essas explicações que o senhor dá, porque elas batem exatamente nas críticas que são feitas, né? Porque é uma recensão tardia do século XII. Porque o texto majoritário, né, a crítica que foi feita ao texto majoritário também há muito tempo, só vem lá do lado bizantino. Mas quando você olha dentro das famílias, você encontra certas variações de cópia. Como é que alguém controlou? Como é que alguém recensou? Fez uma recensão disso, e você encontra variantes dentro das famílias, você encontra várias famílias, e dentro dessas famílias você até encontra uma dificuldade, né? Então... aquele papo é de pessoas que não conhecem os manuscritos. Geralmente esse papo é de pessoas meramente repetindo alguém como o Berti ou sabe-se lá quem, mas o pessoal não está sabendo de nada. Então, são papagaios meramente repetindo o que alguém falou, sem conhecimento do assunto. Agora, vem cá. Quem primeiro identificou
a linha de transmissão que eu chamo de família 35 foi o alemão Hermann von Soden. Soden, ele, então, que disse que ele chamou de KR, quer dizer, K para ele era Koiné, ou a massa bizantina, R, então, era uma revisão feita em cima tal. Então, para ele, aquilo foi uma revisão feita no século XII, dizendo ele. Aí ele tinha, acho que somente três, ele só conhecia três manuscritos da família 35 do século XI. E ele, então, lutou para tirar esses três do século XI para ficar com o século XII. Eu tenho uma cópia de 10 manuscritos da família 35 do século XI, e tem outros que eu não tenho. Mas, mesmo se só tivesse esses três, aquilo é uma estupidez assim, óbvia na cara, porque esses três que ele tinha, mas eles não são idênticos. Então, fatal e forçosamente, cada um desses três é cópia, não é ninguém, não foi uma criação nova do nada. Não, todos os três são cópias. E uma cópia fatalmente tem um exemplar, não tem jeito. E o exemplar, fatal e forçosamente, é mais antigo do que a cópia, não tem como fugir. E provavelmente também esses exemplares tinham também que ser os exemplares, então, porque as diferenças, enfim. Assim, você está aí, mas você pode dizer com toda certeza que você teve um tataravó que vivia há 500 anos. Alguém, não, mas você não, você começou aí. Pura estupidez, você não comeu, quer dizer, você tem DNA, você tem genes que vêm de longe, você está aqui só, 40 anos, tal. Que você representa uma linhagem, você representa, moço, não tem, você teve pai, o pai teve pai, o pai teve pai, quer dizer, é uma estupidez. O pessoal, eu digo que de fato é uma cegueira satânica, o pessoal não consegue pensar de forma lógica. É uma cegueira, é um bloqueio, eles não conseguem, coitados, eles não conseguem. Então, assim, você volta ao Egito de 4.000 anos atrás. As únicas estruturas que nós temos hoje do Egito há 4.000 são as pirâmides. Só isso. Quer dizer, de 4.000 anos atrás, do Egito, nós só temos pirâmide, mais nada. Agora, alguém argumentar, porque a única evidência concreta que nós temos hoje é as pirâmides, então há 4.000 anos era só isso que tinha no Egito. Estupidez, moço. Isso é tão obviamente estúpido. É claro que tinha casas comuns, tinha templos, tinha palácios, tinha currais para os animais. Além do mais, as pirâmides não eram para pessoas vivas, não, era só para mortos. E depois era só o faraó da vida que poderia bancar assim. Então esse pessoal vê, não, porque as únicas evidências concretas que nós temos do século III, do século IV, são os manuscritos chamados alexandrinos, e, portanto, era só isso que existia naquele tempo. Isso é uma total e óbvia estupidez. Assim como dizer que as pirâmides é a única coisa que existia no Egito há 4.000 anos. Não dá. Eu já tenho respondido, eu já respondi isso há mais de 40 anos. A primeira edição do meu livro, The Identity of New Testament Text, saiu em 77, 44 anos. Já respondi tudo aquilo. A 44, está no mercado. Está disponível e traduzido em língua portuguesa, no qual é o texto original do Novo Testamento. Foi traduzido pelo irmão Hélio de Menezes, exatamente. Foi traduzido. Mas nunca foi publicado. Eu nunca achei uma editora no Brasil que quisesse
publicar. Aliás, houve alguém que fez campanha para não publicar. Ele era chefe de uma editora. Essa editora tinha a Nova Versão Internacional e o chefe não queria a publicação de meu trabalho porque iria minar a confiabilidade da Nova Versão Internacional. Então, ele fez pressão, ele foi... Eu sei disso. Então, nunca achei quem aceitasse publicar. Piquel ficou na internet, no meu site, também no site do Irmão Hélio, está lá. Mas nunca foi publicado por esse motivo. Houve um jogo sujo, de fato, aqui no Brasil, quanto a isso. Paciência. Paciência. O senhor mencionou o Hélio de Menezes agora. É interessante que perguntaram aqui, o Wilbur tem o contato do Hélio de Menezes e tal, né? Traz os dois para fazer uma live aqui. Eu já pedi para o Wilbur aqui até bater um papo com ele acerca disso antes, né? Vamos ver o que Deus permite aí. Mas eu peço que vocês orem, tá? Para eu reunir os dois dinossauros bizantinos aqui. O irmão Hélio ele mora em João Pessoa, Paraíba, e eu fiquei lá durante 3 anos e pouco. Então, eu já almocei com ele e tal, a gente já conversou pessoalmente e a gente se conhece. Então, a gente se respeita, ele é um irmão querido, só que a gente não concorda tintim por tintim em algumas coisas. Mas ele gostou de meu trabalho porque era contra o texto crítico, né? O texto eclético de fato. Então, é por isso que ele fez a tradução do meu livro para o português, mesmo eu não concordando exatamente com o texto recebido, se bem que eu não critico, mas ele traduziu por isso, que eu estava combatendo mesmo o texto eclético, ele também quis combater, foi por isso. Não, perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder e o senhor também respondeu. Michael Lourenço, ele fez uma pergunta que eu achei fascinante. Ele perguntou o seguinte: boa noite, professor Adolfo e Dr. Pickering. Como promover o Novo Testamento grego da família 35 no meio acadêmico? Caso faça um artigo científico com base na F35, seria barrado como não acadêmico? O que fazer? São algumas perguntas, algumas possibilidades. O que o senhor acha aí, Wilbur? Ou o senhor quer que eu responda primeiro, dê minha opinião, e se o senhor quiser... Bom, você já tem na mão o que eu escrevi a respeito do mundo acadêmico, né? E o fator espiritual, que são poucas as pessoas que querem entrar nessa área, mas eu entendo ser simplesmente incontornável. É o âmago da questão, o aspecto espiritual da coisa. Como eu tenho dito, quem já conhece o mundo acadêmico de perto, eu tenho 2 mestrados, um doutorado, é uma selva, cheia de serpentes as mais peçonhentas. Quer dizer, tem tudo quanto não serve no mundo acadêmico. Então, eles são perfeitamente capazes de barrar, bloquear. Há muitos anos eu simplesmente não conseguia publicar um artigo nas revistas assim da linha, né? Porque como eu criticava a linha partidária, então simplesmente não aceitavam não publicar. E depois eles vêm e debocham de você porque você não publicou. É um jogo sujo, realmente. É um jogo muito sujo. São sujos. Agora, hoje, com a internet e com self-publishing e print on demand, essas coisas, aí é possível você contornar esse bloqueio. Mas esse bloqueio ainda existe. Interesses econômicos. Já citei aqui, sem citar o nome, não vou dizer o nome do homem, mas ele, para proteger a Nova Versão Internacional, simplesmente ele mesmo foi falando com chefes de outras editoras para que o meu livro não fosse publicado em português. Aí o jogo foi econômico. Né? O jogo foi econômico. Ele queria proteger a versão dele, coisa e tal. Mas você tem que entender que essas sujeiras existem, moço. Essas coisas existem, lamento muito, mas existem. Então,
Como fazer, eu simplesmente não sei como fazer. Não sei por que isso aí apagou. Às vezes apaga aí e volta. Eu tenho um livro escrito, acho que nunca não traduzi para o português ainda, não me lembro. Falando assim em inglês, porquê da sangria constante no meio evangélico, assim, da confiança na confiabilidade no Testamento. Aí eu abarco exatamente o problema das cegueiras espirituais, das fortalezas de Satanás nas mentes dos professores e tal, dos seminários teológicos. Porque mesmo os seminários que de outra forma seriam conservadores, mas na questão da crítica textual, todo mundo recebeu uma lavagem cerebral com a mentira, e é isso que eles ensinam, não tem outra coisa. Então é um bloqueio, é uma fortaleza satânica. O que eu tenho dito é que alguém que se interessa, você tem que trabalhar caso por caso. Mas, assim, se tem algum aluno que está cursando em faculdade X, digamos, então você tem que... o aluno conhece pessoalmente os professores, assim, o presidente da escola, o deão, enfim, etc. O aluno interessado tem que andar com Deus primeiro. Se você não anda com Deus, você vai apanhar. Mas, estando sujeito a Deus, meramente vir assim, quebrando essas fortalezas na cabeça do deão, na cabeça do presidente, na cabeça do professor X, do professor Y, do professor outro e tal, ir simplesmente quebrando essas fortalezas de Satanás na cabeça dos professores e da administração, né? Eu entendo que tem que ser especificamente. Eu já tentei amarrar Satanás vez por todas e, obviamente, não funcionou, mesmo porque o próprio Deus não quer isso. O Satanás ainda tem o seu papel nos planos de Deus e não sou eu que vou frustrar o plano de Deus, claro. Mas, caso por caso, nós podemos fazer diferença. Isso eu digo sem medo de me equivocar. Agora, existe um fator outro. Parece que a presença física faz diferença. Como assim? Parece que eu aqui sozinho em Brasília, eu não posso resolver todos os problemas em São Paulo, todos os problemas no Rio, todos os problemas. Não funciona exatamente dessa forma. É aquilo que Deus disse a Josué, não sei se você se lembra, mas quando o povo de Israel iria atravessar o Rio Jordão, ia então entrar e tomar a terra de Canaã, aí Deus disse a Josué, cada lugar que a planta de teu pé pisar, eu te dou. Então, esse negócio de a planta do pé pisar, quer dizer, é a presença física, entende? Isso não é papo furado, não. Aí parece que existe alguma realidade espiritual nessa coisa. Então, não adianta ninguém pedir para eu daqui resolver todos os problemas do Brasil. Não vai funcionar. Mas, caso por caso, o aluno interessado, ele é aluno de faculdade Y. Mas então ele conhece o pessoal. Então, ele, andando com Deus, mas ele pode, então, ir atacando exatamente as fortalezas de Satanás na cabeça dos professores, da administração, enfim, etc. Eu creio que seria a única solução viável, porque a não ser, quer dizer, se eu realmente tivesse o desejo de publicar um livro com uma certa casa publicadora aqui no Brasil, uma certa editora, se eu realmente entendesse que fosse a vontade de Deus que aquela editora publicasse um livro qualquer meu, aí eu iria entrar, assim,
Eu iria fazer isso com o diretor da editora, enfim, quaisquer outros com poder de decisão lá dentro daquela editora. Eu iria conduzir a guerra espiritual de forma muito direta, específica, para uma finalidade que eu entendo ser exatamente a vontade na hipótese. Isso nunca aconteceu, eu nunca senti isso no sentido de comprar a briga com qual é o texto original no Novo Testamento, essa tradução. Então, nunca senti a vontade, que fosse a vontade de Deus eu comprar essa briga para procurar, assim, impor a publicação do livro em alguém. Mesmo também naquele tempo, eu ainda estava totalmente envolvido em missões e não tinha sequer disposição. Tempo, quer dizer, não era meu ofício naquele momento, quer dizer, agora era diferente, agora é diferente, agora se eu entendesse agora eu teria folga, quer dizer, entendendo, aí eu posso realmente me meter nessa briga, mas não tem sentido, porque como agora é facílimo você self-publish, assim, pela Amazon, como eu estou fazendo, eu tenho, acho que pelo menos 10 livros ou mais com eles. Aí também o print on demand, a maravilha com isso é que você não tem que pagar, assim, 500 cópias ou coisa e tal, como você teria de fazer com uma editora qualquer. Porque o print on demand é como tem um monstro de um computador que produz o livro inteiro, inclusive com capa, papel, sai o livro inteiro aqui, então não há mão de obra. Só alguém apertar o botão, a máquina faz tudo. E com isso, eles vendem uma cópia pelo mesmo preço que se você estivesse fazendo 500 cópias. Ora. Então, para um homem sem recurso financeiro como eu não teria nunca como pagar assim 500 cópias. Nunca, jamais, eu não tenho isso. Não preciso. O trabalho tudo com a Amazon é gratuito. Quer dizer, eles não cobram, quer dizer, naturalmente, eles vendendo o livro, eles tiram assim uma parcelazinha deles, que é justo, certo? Quer dizer, claro, certo e justo isso. Mas ainda sobra um tostão também para a gente, né? Os direitos, a gente recebe um pouco. Mas como eu estou promovendo a verdade, eu coloco sempre o preço bem baixo. Eu poderia colocar um preço maior, mas eu quero deixar os livros mais ou menos acessíveis às pessoas do terceiro mundo, pessoas que não recebem em dólar e, portanto, tem o problema do câmbio, então é mais complicado, enfim, etc. Mas depois também, agora, há tempo tem a internet. Aí qualquer um pode baixar. Todos os meus livros estão gratuitamente disponíveis na internet, no meu site. Você pode baixar. Naturalmente, você quer uma cópia assim, na mão, aí você tem que imprimir. Aí vai papel, aí vai tinta, tal, etc. e tal. Aí você quer encadernar, aí mas cada qual faz o que entende de fazer, né? Mas que existem agora essas opções, e quem não tiver impressora, mas ele pode ler o texto inteiro na tela do computador, né? Gratuitamente, sem pagar nada. Todos os meus livros estão disponíveis gratuitamente na internet. Porque não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para promover o reino de Deus. É isso que estou fazendo. Perfeito. Nessa pergunta do Michel Lourenço, eu acho que eu tenho várias respostas, né? Como promover a família 35 no meio acadêmico? Caso faça um artigo científico com base na F35. Bom, se o seu trabalho for um trabalho exegético, e você vai usar o texto grego, só usar o texto grego da família 35, então você não vai encontrar problema, porque o seu foco é na explicação de um texto, não é na crítica textual em si, por exemplo, se for fazer uma análise exegética. Agora, se você for fazer um artigo
explicando por que a família 35 ela é a linha original, aí, meu amigo, ser barrado você não vai ser. Só que você vai ter que fazer um negócio muito bem escrito. Você vai ter que estar preparado para o que vão. Não vão aceitar. Eu já escrevi artigos muito bem escritos. Não aceitam. Não aceitam. Não aceitam. É um jogo sujo mesmo. Quando eu estava visitando em Dallas, Texas, onde eu me formei em mestrado em teologia, Dallas Theological Seminary, aquele seminário tem a própria revista técnica, né? Biblioteca Sacra, que eles mesmos publicam coisas. E acontece que um professor, aliás, é muito conhecido aqui no Brasil, o tal do Daniel Wallace, ele escreveu um artigo contra mim, me atacando pessoalmente, tal, etc. E aquilo foi publicado naquela revista, né? Biblioteca. E eu fui, estava lá, então eu entrei no gabinete lá do redator da revista. O nome dele era Roy Zuck, Dr. Roy Zuck. Eu tive uma conversa assim com ele. Eu mostrei a ele que o Wallace havia mentido a meu respeito. Ele havia colocado uma inverdade a meu respeito. E o Roy Zuck concordou comigo que o Wallace tinha colocado uma inverdade no artigo que me atacava. E eu tinha uma resposta. Então, por favor, Dr. Zuck, por favor, publique a minha resposta. Não aceitou. Ele concordou que o homem mentiu contra mim, mas mesmo concordando que o homem mentiu contra mim, ele não aceitou publicar a resposta. O senhor tem esse artigo escrito em PDF? Como é? O senhor tem esse artigo-resposta escrito em PDF? Rapaz, isso faz o quê? 40 anos? Isso faz muito tempo, sei lá. Não sei se eu ainda teria aquilo. Uhum. Também, acho que o Roy Zuck acho que já morreu. Então, acabou. Quer dizer, passou, isso não é mais assunto. O Wallace ainda está andando por ali, vilipendiando o texto, lamentavelmente, mas o que eu quis com isso é dizer que simplesmente o jogo é sujo. Você pode ter o melhor artigo no mundo, mas se não for da linha da revista, simplesmente não vão aceitar. Então, a única maneira de contornar essas coisas é exatamente usando YouTube, Instagram, ou site na internet, como eu tenho, estou fazendo todas as três coisas. Meu site está no ar há muito tempo. YouTube, mais recente, há 2 anos para cá. Instagram, só de pouco tempo para cá. Mas a gente está, dessa forma, a gente contorna o bloqueio do mundo acadêmico. Ainda, o pessoal do outro lado vem com essa história, não, mas você não é reconhecido no mundo acadêmico, blá, blá, blá. Acontece que eu nem faço questão, sabe? É porque é aquilo que o próprio soberano Jesus, quando ele andou na Terra, os demônios sabiam exatamente quem ele era e os demônios sempre reconhecendo, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és... Pura verdade. Pura verdade, 100% verdade. Mas Jesus não gostou, não quis. Ele vivia também. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Qual é o problema? A mesma coisa aqui na política brasileira. Todo pleito vai ter algum candidato que dizer, eu não aceito o apoio de fulano. Eu rejeito o apoio de ciclano. Qual é o problema? É que ele não quer ser identificado com aquilo que aquele outro sujeito representa. E Jesus não quis ser identificado com aquilo que os demônios representavam. Então, eu, de fato,
simplesmente não faço questão do reconhecimento dos servos de Satanás. Para quê? Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Não preciso, eu lamento, mas simplesmente eu não posso perder tempo correndo atrás do reconhecimento dos servos de Satanás. Não, não posso. Eu não tenho tempo para isso. Quer dizer, quem quiser criticar, que critique, moço. Estou nem aí. Nem aí. Essa vai ser a última pergunta da noite, Ubur. E quem perguntou foi o Joab Inácio. Ele perguntou se o D.A. Carson, Donald Carson, comentou a respeito do trabalho do senhor. Se teria como falar a respeito disso, se foi de fato verdade ocorrido o episódio do D.A. Carson ter mencionado o senhor, igual aconteceu com Daniel B. Wallace. O senhor já ouviu falar no D.A. Carson ter criticado o trabalho do senhor ou não? Eu poderia fuçar, talvez exista em algum lugar, mas faz tanto tempo, né? E o rio passando. Mas, quer saber que eu simplesmente não me importo. Eu não me importo. Eu não tenho tempo para perder com isso. Só isso. Como que eu posso dizer para o senhor, né? O senhor escreveu e está aí. Quem quiser ler, quem quiser comentar, tá aí. Tá todo o documento em inglês, tá todo o documento em português. Foi assim que eu achei o senhor. Eu baixei o livro do senhor em português e li. E depois eu fui, foram me incentivando a buscar mais materiais do senhor. E eu conheci os livros do senhor, Identity of the New Testament, God Has Preserved His Test, e por aí vai, né? Texto, né? Seguinte, irmão, ninguém tem que concordar comigo. Ninguém tem que concordar comigo. Eu não sou dono de ninguém e nem de mim mesmo. Eu sou escravo do soberano Jesus. Então, um escravo não tem reputação pessoal. Se alguém quer combater um escravo, o problema dele é com o dono do escravo, e não com o coitado do escravo. Então, eu não estou aqui para me defender. Estou aqui promovendo a verdade como eu entendo essa verdade. Estou colocando disponível ao mundo, em 2 línguas, a verdade. Quem quiser, está aí. Quem não quer, problema dele. Cada qual vai levar as consequências das decisões que faz. Eu não sou dono de ninguém, nem de mim mesmo. Então, esse problema de reconhecimento, estou nem aí, isso não é problema meu. Eu estou aqui para defender a verdade na hipótese. Agora, defender a minha pessoa não é problema meu. Isso é problema do dono. Agora, que ele sabe me defender, ele sabe. E que uns e outros vão se arrepender lá pela frente, vão se arrepender. Isso não é problema meu também, não. Perfeito. Wilbur, muito obrigado. Hoje a conversa aqui com o senhor foi algo bem revelador, assim. Alguns acontecimentos da resposta do senhor a Daniel B. Wallace. Eu li o artigo de 40 páginas que ele fala, criticando o texto bizantino, ele menciona bem o senhor. E também a questão desse Atos 12, verso 25, eu achei muito interessante, então foi muito revelador. E essas lives são muito importantes. A galera gostou bastante aqui, comentaram muito positivamente, então obrigado pela presença, pela honra aí. Já se foi 1 hora, né, rapaz? Lá que coisa, passou rápido essa hora. Sim. E a gente espera o mês inteiro para conversar de novo com o senhor, né? Eu fico esperando o mês inteiro para conversar com o senhor de novo. Bom, então, temos encontro marcado próximo mês, né? Isso. A primeira sexta-feira do mês temos outro encontro marcado.
Isso, a sexta-feira do mês que vem vai ser dia 2 de julho. Então, podemos retomar aí a conversa. Você pode ir arrumando perguntas, enfim, etc. Perfeito. Finalizando a live em 3, 2, 1. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e obrigado, Wilbur.